Pessoal, quero apresentar para vocês a Bíblia que eu uso de casa em casa, tá? Além da tradução Novo Mundo, eu uso também essa Bíblia aqui. E, obviamente, para pontos específicos, né? Para ajudar as pessoas sinceras a conhecer verdades fundamentais, tá? O que é uma verdade fundamental? Saber quem é o autor da Bíblia, quem é o Deus Todo-Poderoso, quem realmente é Jesus Cristo, etc. Tal. Então, eu gosto de usar essa tradução para isso, tá? Vou mostrar para vocês aqui alguns pontos que são muito importantes. Se você achar interessante esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, né? Para que eles possam também, em poucos minutos, aprender verdades profundas, verdades realmente fundamentais da palavra de Deus, tá bom? Essa Bíblia aqui, eu não sei exatamente de que igreja ela é, tá? Eu sei que a edição dela é a João Ferreira de Almeida, é chamada Revista e Corrigida, tem várias edições da João Ferreira de Almeida, essa é a edição de 95, tá? Ela tem um diferencial em relação à Corrigida e Fiel, em relação à Revista Atualizada, século XXI, Nova Almeida Atualizada, e vai por aí afora. Ela ainda tem o nome Jeová. Sempre que você ler essa edição aqui, Revista e Corrigida, é a única que ainda tem o nome Jeová nas edições modernas, tá? Aí ela tem um prefácio aqui que ela dá uma explicação a respeito do nome de Deus, né? Obviamente que é o tema fundamental da Bíblia, tá? Né? O tetragrama, que é Yod, He, Vav, He em hebraico, né? Que não aparece a letra, corresponde a essas letras aqui, tá? Em português ou em inglês, né? YH, VH, tá? Às vezes parece o W, mas o W tem o som de V, tá? Na verdade, o W é um V duplo, né? Som de V, tá? Então, ela diz que ela coloca o nome Jeová em muitas passagens, etc. tal. Você pode ler aqui que ela coloca Jeová, etc. tal, né? Mas emprega também Senhor. E Senhor sempre com letra maiúscula, tá? No Antigo Testamento, para diferenciar o título Senhor do próprio nome de Deus, então ela coloca Senhor, Senhor em hebraico é Adonai, o Adon, então elas colocam Senhor tudo com letra maiúscula para se referir ao nome, tá? O nome de Deus que ocorre em hebraico, tá? Então esse nome estará aqui transliterado às vezes Jeová ou às vezes Senhor com letra maiúscula. Tudo com letra maiúscula no Antigo Testamento, para diferenciar o título Senhor, né, em hebraico Adon ou Adonai, pelo tetragrama, tá bom? Então vamos ler alguns textos aqui e vamos aprender um pouquinho sobre esse nome. Quem realmente é esse nome, né? E o que ele representa? Eu estou aqui no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Aqui nós temos quem apareceu para Abraão. Quem apareceu? Abraão ainda, né? Quem apareceu? O Senhor. Que é quem? Jeová, né? O que ele diz aqui, ó? Eu sou quem? O Deus Todo-Poderoso. Então, o único Deus Todo-Poderoso do universo se apresentou para Abraão. E ele disse que ele é. Na verdade, essa expressão, eu sou Deus, eu sou Todo-Poderoso, entendeu? É só Jeová que diz isso na Bíblia. Só Jeová diz isso. Mais ou menos, gente, umas 200 vezes nas Escrituras, incluindo o Novo e o Antigo Testamento. Tá? Mais ou menos umas 200 vezes. E o título Todo-Poderoso é empregado única e exclusivamente para Jeová. Tá? A gente continuando aqui, a gente vai ver como que atuavam os servos de Deus no passado, né? Eu vou abrir aqui, 2 Samuel agora. Vocês vão ver aqui, ó. É Davi orando para Jeová, e inclusive ele põe Jeová, o nome de Jeová em sua oração. Aqui é uma oração, tá? E veja o que ele diz sobre Jeová. 2 Samuel 7, versículo 22, ó. Portanto, grandioso és, ó Senhor. Aqui tem Adonai, viu? Ó Senhor Jeová. Então não tinha como colocar Senhor, Senhor, né? Senhor Jeová. Porque não há semelhante a ti e não há outro Deus, senão tu só. Perceberam? Então Davi, ele reconhecia Jeová como o único Deus todo-poderoso, soberano do universo. Embora o termo Deus não seja um termo exclusivo de Jeová, né? Esse termo Deus em hebraico, Elohim, Eloá, o El, né? O El, né? É empregado a divindades falsas, é empregado a juízes, é empregado a anjos, né? Mas ele reconhecia que Jeová, ele é diferenciado, né? Deus para Jeová tem uma qualificação maior, por assim dizer, né? Tem uma atribuição maior. Aqui é o Salmo 83, gente, ó. Encham-se de vergonha as suas faces para que busquem, quem? O teu nome
o quê? Senhor, né? Aqui é Jeová. Então as pessoas têm que buscar quem é Jeová, tá vendo? Aí embaixo continua, para que saibam quem só pertence o nome, Jeová. És Altíssimo sobre toda a terra. Perceberam, gente? Então a Bíblia destaca Jeová como sendo o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, né? Nem Jesus Cristo sequer alguma vez disse eu sou Deus, né? Jesus nunca disse isso, né? Mas ele afirmou várias vezes que ele é filho de Deus, isso sim. Inclusive em Apocalipse 2,18 ele fala, sou filho de Deus, né? Em João 10,33 ele fala, sou filho de Deus, mas ele nunca falou que era Deus. Aqui é o livro de Romanos, capítulo 16, versículo 27, o último versículo de Romanos. Olha o que Paulo escreveu. Ao único Deus, único, não tem outro. Embora o termo Deus possa ser aplicado até a divindades falsas, a pessoas, etc. tal, mas ele atribui o termo Deus aqui com exclusividade, né, de uma forma exaltada para uma única pessoa. Ao único Deus sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Então o único Deus não é Jesus, não é a Trindade, não é o Espírito Santo, tem um único Deus. Quem é esse Deus que não é Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o meio pelo qual nós damos glória a esse único Deus. Medite aí. Tente achar a resposta. O escritor Judas escreveu palavras semelhantes também. Olha aqui, ó. Aqui eu estou no livro de Judas, capítulo 1, versículo 25. O que ele disse aqui no finalzinho, ó? Ao único Deus, Salvador nosso, aqui é a mesma palavra que está lá em Romanos, aqui é a palavra grega dia, que significa mediante, através, né? É uma intermediação, por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Atos 2,36, diz que Deus exaltou Jesus Cristo como Senhor, seja glória e majestade. A pergunta é, quem é o único Deus reconhecido por Paulo, por Judas, né? E obviamente por todos os outros escritores da Bíblia, o único Deus num grau mais elevado, num grau muito mais exaltado, ao qual nós nos achegamos, damos glória, honra, majestade, entendeu? Por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o seu Filho. Quem é esse único Deus? Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia exalta que existe um único Deus, todo-poderoso. Obviamente que apareceu seu nome lá, você viu, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento foi retirado. Aqui eu já estou em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, já é a conclusão de Apocalipse já. Aqui está falando do brilho, né? Aqui da Nova Jerusalém, alguma coisa assim, né? Alguma coisa do tipo aí, tá? E ela diz assim, ó. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. O Cordeiro é fácil de identificar. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro de Deus que veio, né? Morreu por nós, etc. Jesus Cristo. Agora, quem é? Quem é esse Senhor que é o Deus Todo-Poderoso? Fica fácil de responder, né, gente? Obviamente se trata de Jeová. Então a Bíblia diferencia muito Jeová de Jesus. Jeová é o único Deus Todo-Poderoso do universo. Jesus é seu Filho, nosso Senhor, exaltado por Ele. Morreu para nos salvar, né, do pecado e da morte. Então, em poucas linhas, a pessoa que lê com honestidade e sinceridade, ele aprende verdades profundas da Bíblia, né, como essa que vocês viram aqui. Compartilhe com os amigos, se você achar isso importante. Um forte abraço a todos, fique com as bênçãos de Jeová e também nosso Senhor Jesus.